Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, eu quero aproveitar esse vídeo de hoje e comentar com vocês sobre um fato que aconteceu comigo na minha infância, que eu particularmente selecionei, né, para falar aqui, que houve repercussão emocional no passado, né? O que foi? Até hoje eu ainda tenho crises de hipoglicemia. O que é? É quando eu fico no intervalo maior entre as refeições e baixa pressão, tremedeira, tontura, a gente tem que comer alguma coisa, né, colocar algum açúcar no sangue, no estômago, né, para que a gente melhore essa parte. E lá na minha infância, a minha mãe me contou faz pouco tempo, que eu tinha desmaios, né? Sofria de desmaios, de repente estava brincando, desmaiava, de repente estava no colo dela, desmaiava. E aí, né, com medo, corria comigo para o hospital, né? Então, os médicos na época não conseguiam entender por que os meus desmaios, né? Talvez, não sei, devido à hipoglicemia, talvez, né? Ou outras coisas. Então, nesse período de descobertas, de diagnóstico, né? A minha mãe me conta que por 3 vezes eu fiquei internado no hospital e a internação durava 30 dias. E nessas 30 dias eu não poderia receber, não poderia ficar ninguém cuidando de mim lá no hospital, né? Como acompanhante, somente visitas. Porque os médicos desconfiavam que era algum tipo de doença transmitível pelo ar, pelo vírus, né? Algo assim. Então, nesses períodos que eu fiquei no hospital, lá, né, internado, a minha mãe me contou que na hora da despedida, que ela tinha que ir embora, porque, né, acabou a hora de visita, ela e meu pai, eu chorava muito, eu pedia desesperado que ela ficasse, né, porque eu não queria ficar sozinho, eu não queria ficar ali naquele quarto sozinho e abandonado, né. Então, foram dias e dias e dias nesse sofrimento, nessa repetição de sofrimento, onde ela ia para casa também desesperada, chorando, chorando também, agoniada porque queria estar com o filho e os médicos não deixavam e tudo mais. Então, faz pouco tempo, faz 4 anos que eu estou em terapia. E uma das psicólogas que no começo da terapia me ajudou nesse processo de autoconhecimento, de melhora psicológica, né? Ela me deu uma tarefa. A tarefa faz parte do teste TAT, né? T-A-T. Essa tarefa, o que que ela pede? A terapeuta dá uma imagem, uma figura, e através da figura, essa terapeuta pediu para que eu escrevesse um texto. Um texto, né? Bem sobre a imagem. O que que aquela imagem representava para mim, né? Na minha história. Então, a imagem que ela me deu é de um menino que estava sentado na porta de casa, né, que dava para a rua, de cabeça baixa, de mãos assim, né, assim. E né, eu tô até com a imagem aberta aqui na minha frente, por sinal muito bonita, eu adoro essa imagem. E ele estava na porta, né, porta aberta, tudo, casa, né, de madeira, tá. E a psicóloga falou assim, ó, faça um texto em cima dessa imagem. E ela deu 2 minutos para fazer o texto. Só que a tarefa era eu ditar para ela o texto, eu ditar o que eu pensei e ela escrevia. E eu até hoje gravei
Eu até hoje tenho gravado na minha mente o texto que eu coloquei. Dizia assim: eu me acordei de manhã cedo, fui no quarto dos meus pais, eles não estavam lá. Fui no banheiro, também não estavam. Fui na sala, na cozinha, também não estavam. E eu fui até a igreja que está aqui perto, eles também não estavam lá. Por isso voltei para casa, fiquei sentado na porta de casa, esperando eles chegarem. Esse foi o texto. Algo assim, bem assim, aleatório que foi vindo na minha mente. Tá, ela escreveu, depois ela ditou novamente o texto para mim, repetiu o texto. E naquele texto, quando ela repetia, eu já ia chorando, já ia nas lágrimas caindo. E ali ela foi me conduzindo para um momento de memória, de lembrança, né? Só que até então eu não lembrava de nada, ela só falava que era um trauma que realmente envolvia esquecimento, abandono, medo de um abandono, essas coisas. E eu saí daquele consultório dela, chorando, meio aéreo, extasiado, né? Eu parei na frente da Catedral de Joinville aqui, tem uma livraria ali, e eu travei na hora que eu passei na frente. Eu entrei, porque eu sabia que tinha que entrar, né? Se eu travei, tinha que entrar. E eu falei pro vendedor, vou dar uma olhada nos livros. E eu cheguei em cima, na frente de um livro que também travei, né? E tive que comprar aquele livro. Alguma coisa me dizia para comprar aquele livro. Comprei o livro e fui caminhando para o terminal central até pegar o ônibus para ir para casa. E já dentro do ônibus eu estava começando a ler a introdução, né, tudo. E depois da introdução, quando eu lia a primeira página do primeiro capítulo, ali foi um momento de muita emoção para mim também, onde o contexto da história daquela página dizia que o menino estava escondido dentro de uma lata de lixo e ali encontrou uma foto que ele se identificou com aquela foto. E o menino estava escondido com medo, né? Então, e resolvi não ir para casa, resolvi ir para casa da minha mãe. Na época eu estava casado ainda. Então, fui para casa da minha mãe, eu cheguei lá, minha mãe viu que estava chorando, emocionado, e perguntou o que está acontecendo, né? Eu contei para ela a história que eu estava na psicóloga e ela fez fazer esse texto e o desenho era uma criança que estava sentado na porta de casa esperando os pais chegar e estava com medo de ser abandonado e tudo mais. Com isso, minha mãe me conta uma história, né? Quando ela contou, eu fiquei todo arrepiado. Ela contou que com 5 anos de idade, eu estava... ela e meu pai foram para o centro da cidade, numa loja, comprar 2 bicicletas, que eu sou gêmeo, né? Meu irmão é gêmeo comigo. Então, ele foi comprar 2 bicicletas para nós, né, começar a aprender e andar na rua ali, né, de casa. E a mãe conta que que eles demoraram um pouco para chegar em casa, passaram um pouco da hora do almoço, e quando chegaram em casa, viram eu sentado na porta de casa esperando ele chegar. Então, quando ela contou isso, me deu um arrepio forte, assim, no corpo inteiro, eu travei um pouco também, chorei um pouco mais também, e me fez ver que aquele trauma de medo de abandono, medo de ser esquecido, não tinha mais. Aquele fato veio à tona e eu entendi, e eu compreendi, e eu aceitei, e ali foi a cura, né? A libertação desse trauma. Então, eu aproveito essa história que eu contei agora para dizer o seguinte: vale a pena fazer terapia, gente. Seja qualquer idade que você tenha. Às vezes nós temos lembranças lá do passado, ou nem lembranças, né? Está no inconsciente, que faz a gente mudar totalmente ou mudar parcialmente roteiros de vida depois, né? E faz nós carregarmos fardos emocionais
pela vida inteira. Então, eu digo assim, ó, gente, é importante que a gente invista um pouco. Eu sempre digo assim, ó, a terapia não é um gasto. Eu não gasto com terapia. O meu terapeuta cobra X valor, né? Eu pago por ele esse valor. Só que eu não gasto esse valor, eu invisto na minha saúde emocional. Então, é um investimento necessário. Ah, mas muita gente fala assim, terapia é para louco, é para quem tá maluco. Não, não é assim. Terapia é para quem quer melhorar seu psicológico e também as suas condições físicas no corpo, porque o psicológico afeta no corpo. Então, eu aqui recomendo mesmo, pessoas aqui que vão ver os meus vídeos, esse vídeo em específico, né, que tá aí com o seu coração, até uma sua mente, seu psicológico um pouco abatido, um pouco depressivo, um pouco angustiado, às vezes os problemas que estão acontecendo ao redor que você não dá conta de resolver. É importante procurar uma terapia e você tá trabalhando talvez lá no passado, alguma coisa que ficou para ser, né, trabalhada lá no passado. Eu faço a terapia cognitiva comportamental, que é indicada para o meu caso, que é síndrome de Tourette. E eu adorei essa técnica, me apaixonei por essa técnica. Então, tá aqui a dica, né, para todo mundo que busque, se você quiser e puder, né, pela sua própria consciência, pela sua própria vontade, porque não pode ser algo forçado, você tem que querer buscar uma terapia. Então, tá aí uma dica para vocês. Tá bom, gente? Não esqueçam de dar um like no vídeo, um joinha, tá? Compartilhe esse vídeo se você puder, né, com teus amigos, com os teus parentes. Mostre a importância disso. E tamo junto nessa. Hoje entrei em contato com mais uma Câmara de Vereadores aqui da região para a gente dar continuidade aos processos de lei que nós vamos criar no Brasil, né? Então, estamos aí junto nos portadores desse tipo de Tourette aqui da região. Tá bom, gente? Fique com Deus e até mais. Um beijo no coração de todo mundo.